Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos de Limeira e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos hoje meditar o Evangelho desse 24º domingo comum, que vai ocorrer agora no dia 12 de setembro. Diz o texto, Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente o grande fio condutor do Evangelho que acabamos de ouvir é a pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta foi dirigida aos discípulos de Cristo na época, mas também é dirigida a nós, que hoje somos discípulos contemporâneos de Jesus. Quem é Jesus? Interessante que na primeira pergunta, Jesus perguntou: o que falam de mim por aí? Aí foram falando. E depois ele pergunta: e vocês? O que dizem? Qual a sua opinião pessoal? E a resposta tem que ser pessoal. Não é o que os outros dizem, mas quem é Jesus para mim? E se a gente fizer essa mesma pergunta, as respostas serão as mais diversificadas possíveis, Muitos veem Jesus hoje um homem bom, generoso, atento ao sofrimento dos outros, que sonhou com um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo mais fraterno. Outros veem Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida interessante, mas que não conseguiu impor os seus altos valores. Outros ainda veem em Jesus um carismático líder popular, que conseguiu mexer com o povo, um homem preocupado em construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, que acendeu a esperança numa população carente e excluída, mas foi literalmente eliminado pelo poder opressor do Império Romano. São várias opiniões, e se a gente perguntasse para outras pessoas, teria mais opiniões ainda. Porém, todas essas opiniões, essas visões, têm um ponto de vista em comum. Apresentam Jesus como um homem excepcional, mas tão somente um homem. Essas respostas resultam daquilo que chamamos de lógica humana, o modo humano de pensar, sem abertura à transcendência. À luz da razão humana, Jesus não passa de um homem extraordinário. Foi por isso que Pedro contestou quando ele, Jesus, começou a falar do sofrimento que o aguardava, Pedro, não, que isso, bobagem, nós estamos aqui para te defender, Não defendeu nada, E é interessante, Jesus disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. A tradução mais correta seria: vá para trás de mim, Satanás. Vá para trás de mim. Qual é a posição do discípulo? Atrás do mestre. Quando o discípulo não segue o mestre, ele deixa de ser discípulo. Jesus não mandou Pedro embora. A tradução mais correta seria: vá para trás de mim. Isso é, retome a sua condição de discípulo e me siga. A lógica de Pedro é tipicamente humana, estritamente racional. Ele aposta no poder. Que é isso? O Senhor lhe deu a resposta correta: tu és o Messias. Mas na cabeça de Pedro e dos outros apóstolos, Messias poderoso, com poder. Pedro pensa como todos os homens, Ele aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito.
A lógica típica, né, do pensamento humano, que garante-nos que a vida só tem sentido se tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e bajulados, né, pelas multidões, se tivermos acesso às festas onde se reúne a alta sociedade, aí sim, você é importante. Porém, a lógica de Deus é outra, é um modo divino de pensar. Jesus aposta na entrega de sua vida a Deus e ao próximo gratuitamente. Garante-nos que a vida só tem sentido se assumirmos os valores do reino e vivermos no amor, na partilha, no perdão, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. São valores totalmente contrários, né, aos valores do mundo. Pois bem, aí desponta a pergunta inevitável para todos nós. Na minha vida de cada dia, essas duas perspectivas se confrontam, a lógica humana e a lógica divina. Qual é a minha escolha? Na minha perspectiva, qual dessas duas propostas apresenta um caminho de felicidade, um caminho seguro e duradouro? Qual dessas duas lógicas eu abraço? A resposta sincera a essa pergunta revela como caminha o nosso discipulado de Jesus. Se realmente nós somos discípulos de Jesus ou estamos nos afastando dele, estamos seguindo as suas pegadas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, participar da paróquia, né? É muito mais do que isso. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental à volta da qual constrói toda a sua existência. Aquele que, em poucas palavras, renuncia a si mesmo e toma a mesma cruz de Jesus. Segue Jesus. Vai atrás de Jesus. Renunciar a si mesmo e carregar a cruz implica não deixar que o egoísmo, a acomodação, a autossuficiência dominem nossa vida. Quando isso acontece, estamos deixando o discipulado. Assim, também podemos dizer que renunciar a si mesmo e carregar a cruz, né, significa também não viver fechado em nosso mundinho, alheio e insensível ao sofrimento de tantas pessoas. O Papa disse outro dia, se referindo ao sofrimento do Afeganistão, né, não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Isso é ser discípulo de Cristo, isso é seguir Jesus, isso é ter Cristo como referencial de nossa vida. É discípulo de Cristo, isto é, vive segundo a lógica de Deus, quem vive a solidariedade, a partilha e o serviço aos necessitados. Este modo de vida é o único que conduz realmente à verdadeira felicidade. Vale a pena você fazer essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Sou de fato discípulo e discípula de Jesus Cristo? Pense nisso. A todos a minha bênção e um feliz domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.